Resquício conta a história de duas velhas moradoras de rua que, em meio ao caos da cidade, exibem rastros de um passado vivido em um lugar nada comum. Um circo composto por artistas mecânicos, metade humanos e metade máquinas. Neste contexto ficcional, as figuras de Brígida e Gilda vão compondo de forma metafórica uma crítica à mecanização das relações tecidas na sociedade contemporânea. Dirigido e atuado por Amália Leal e Emily Barrossi, o espetáculo tem como horizonte da pesquisa o diálogo entre a linguagem do bufão e da palhaçaria. Assim, ao mesmo tempo em que apresenta o clássico jogo dos palhaços Branco e Augusto, conta com uma estética suja, grotesca e degradada. Por meio desse diálogo, Resquício busca uma comicidade que não seja gratuita, mas que carregue em sua essência uma crítica política aos modos como nos relacionamos com a arte e com o mundo que nos rodeia. Nesse sentido, busca, a partir do riso, criar uma oportunidade para que aqueles que participam como espectadores possam refletir e se identificar com as inúmeras metáforas construídas em cena. Vivemos num momento histórico de absoluto fetiche pelo que é virtual, momento em que as relações humanas são quase sempre mediadas por mecanismos de virtualidade. Um tempo no qual a realidade passa a ser configurada por aquilo que não se pode tocar e sentir, em que somos bombardeados por narrativas das mais diversas, sejam verdadeiras ou falsas, e acabamos como que vazios. Diante desse quadro, nossa relação com o mundo acaba, muitas vezes, por se tornar anêmica de significado. E como então a arte sobrevive neste mundo, onde tudo está a um toque da tela? Provavelmente invadindo espaços onde a tecnologia ainda não conseguiu acessar. O teatro, mais do que todas as artes, é a arte do presente. Ele se dá através do encontro entre artista e espectador, e nessa troca, cada vez mais rara nos dias de hoje, reanima sua razão de ser. É a partir dessa compreensão que nascem as personagens de Resquício, Brígida e Gilda, duas artistas de um circo que um dia existiu e que hoje fazem das ruas da cidade o seu picadeiro. Suas condições precárias de vida são fruto do caos das cidades e da desumanização das pessoas. Desumanização configurada a partir de vários elementos que nos fragmentam nos dias de hoje: a ganância, o egoísmo, a estrutura social capitalista, a falta de olho no olho e a mecanização do ser humano, que, para se adequar ao sistema, torna-se quase um ser máquina. Gilda e Brígida trazem, no pouco que conseguem carregar, resquícios de fatos e histórias, e lutam para não serem desgastadas e levadas pelo tempo, que é fugaz e cruel. Com elas, seguem vivas lembranças de um circo mecânico do qual fizeram parte e não acreditam no seu fim. Nesse circo, que percorria as cidades num tempo de guerra, os artistas que possuíam parte do corpo machucadas ou mutiladas tinham essas partes substituídas por peças de máquinas para que tivessem um desempenho artístico perfeito. Um homem alado, trapezistas com ossos de canos, todos eram parte desse circo mecanizado, inclusive uma banda mecânica, Tanajura e Todeschini, que acompanham Gilda e Brígida até hoje com seus instrumentos pelos corpos que tocam quase sempre sem falhas. As únicas artistas que eram totalmente humanas eram as palhaças, pois é do erro que vive sua arte. Tendo como inspiração o livro O Circo Mecânico Tresaut de Genevieve Valentini, Resquício propõe, portanto, uma discussão sobre três aspectos: a condição dos seres humanos numa sociedade que mecaniza e virtualiza suas relações, a condição de artistas dentro desse espaço-tempo histórico enquanto mobilizadores de pensamento e da sensibilidade, e a afirmação do teatro enquanto espaço-tempo privilegiado, como oportunidade para uma experiência sensível com outros sujeitos, tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo.